Olá, tudo bom, gente? Hoje, então, a aula é sobre a formação do disco embrionário bilaminar, que é o que ocorre, o principal evento da segunda semana de desenvolvimento. Eu sou a professora Esta van Ledenborg. Então vamos lá, durante a segunda semana, o principal evento que vai acontecer é a implantação ou nidação. Este é um evento necessário, evidentemente, para os mamíferos, porque o ovócito dos mamíferos é uma célula muito pobre em reservas citoplasmáticas. Então, para que o embrião possa se desenvolver, você precisa da implantação ou nidação no corpo materno, no útero materno. Esta implantação ou nidação ela vai requerer alguns passos, que a gente pode didaticamente dividir em 4. Então, o primeiro deles seria as modificações do blastocisto e as modificações também que ocorrem na mucosa uterina, para que essa interação possa acontecer. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o blastocisto interagir, se atracar na mucosa uterina. O próximo efeito que vai acontecer, que precisa acontecer para que a implantação ocorra, é a interação entre blastocisto e epitélio uterino. Então, aqui a gente tem as modificações que vão acontecer em cada um, e aqui nós temos as interações entre blastocisto e epitélio uterino. Em seguida, nós temos que ter, evidentemente, a passagem do blastocisto pelo epitélio, ele não vai poder ficar só no epitélio, o blastocisto vai ter que adentrar o epitélio para atingir o conjuntivo que está logo abaixo desse epitélio, que é o que está, então, aqui no item número 4, que são as interações agora do blastocisto com o endométrio uterino. Tá? Este endométrio é também chamado de córion da mucosa uterina. Então, nós vamos ver esses 4 passos agora. Então, vamos ver. Lembrando o que é o nosso blastocisto. Então, no início da segunda semana, nós temos o chamado blastocisto tardio. O que ele tem? Essa aqui é uma imagem, uma foto em microscopia. E aqui nós temos o desenho correspondente. Então, a parte interna é chamada de ou massa celular interna ou embrioblasto. Tá? É o que está representado aqui em azul, esta região aqui. A parte externa do nosso blastocisto pode ser chamada ou de massa celular externa ou de trofoblasto. Então, repetindo, embrioblasto, trofoblasto, massa celular interna, massa celular externa. O blastocisto tardio é aquele que já não tem mais a zona pelúcida, mas a gente já vai ver isso, porque isso é um evento necessário para que haja a implantação, a gente já vai ver. Então, muito bem, esse é o blastocisto ainda intacto, sem ter tocado na membrana, na mucosa uterina, tá? E aqui, então, é o início das interações entre o nosso blastocisto e a mucosa uterina, onde a gente tem aqui o epitélio uterino representado, e logo abaixo nós temos quem? Estroma, ou o conjuntivo uterino, tá bem? Mais adiante vocês vão entender as representações dessa imagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, daqueles 4 que nós tínhamos comentado. Primeiro, preciso que aconteçam modificações no blastocisto e modificações na mucosa uterina, para que essa interação entre esses dois tecidos ocorra adequadamente, tá? Então, a primeira coisa que precisa acontecer no blastocisto é o quê? A sua eclosão. Eclosão do quê? Lembram que o blastocisto estava ainda envolto na zona pelúcida, tá? Desde lá da ovulação, a gente tinha o ovócito envolto em zona pelúcida, que tem todo um papel importante durante a fertilização. Ele veio rolando na trompa, chegou dentro da cavidade uterina e neste meio tempo ele vai acabar eclodindo. Ao final, então, início da segunda semana, você vai ter a eclosão do blastocisto, que nada mais é do que a saída final do blastocisto de dentro da zona pelúcida. Com isso, o que você tem? A exposição da membrana plasmática apical das células do trofoectoderma. Com isso, então, essas células agora realmente vão poder tocar as outras células que elas vão encontrar. Antes disso, isso seria impossível. Muito bem. Modificações que eu vou ter, então, do blastocisto eram basicamente essas no primeiro momento. Quais as modificações na mucosa uterina para que eu possa ter sequer a interação entre esses dois elementos?
eu vou ter que... No início, eu tenho microvilosidades nas células do útero, no epitélio uterino. Essas microvilosidades vão ser substituídas por uma outra terminação apical, uma outra especialização apical, que são os pinopódios. A gente já vai ver num desenho para facilitar. Outra alteração é que as células epiteliais do útero agora vão estar com grande capacidade de endocitose, ou seja, elas estarão absorvendo grandes quantidades de líquido e muco que estejam pela sua frente, tá? Então, com as células epiteliais fazendo muita endocitose, o que vai acontecer? O líquido que estava na cavidade uterina vai ser reabsorvido. Com isso, a cavidade uterina, as duas paredes, porque o útero, evidentemente, ele tem uma pequena cavidade, né? Ele estava cheio de líquido aqui dentro. Então, no momento que você tem grande absorção desse líquido, as duas paredes uterinas, frente e costa, vão fazer o quê? Vão chegar mais perto uma da outra. Então, a cavidade a cavidade uterina agora se torna uma cavidade mais virtual. Entendeu? É como, imagina um envelope de carta. Saúde. Um envelope de carta. Você tem a cavidade, mas ela está bem fechadinha. Isso, obviamente, vai ajudar o quê? Que o blastocisto que está lá dentro, ao invés de ele ficar nadando naquele líquido, ele não pode ficar eternamente naquele líquido. Ele tem que tocar logo em alguma parte do epitélio uterino, para que ele possa fazer a nidificação, fazer a implantação. Então, essa absorção é importante. Continuando então as modificações, né, do blastocisto da mucosa. Continuando, na verdade, as alterações na mucosa. A mucosa uterina vai estar agora na fase secretória, as suas glândulas e artérias vão se tornar, então, agora espiraladas, tá? E o córion do endométrio vai estar alterado. O que é o córion do endométrio, gente? Quando eu estou falando em córion do endométrio, é o termo técnico para o tecido conjuntivo logo abaixo do epitélio uterino. Tá? Isso é o córion do endométrio, ok? Em termos histológicos. Esse endométrio, então, agora vai estar com uma rede mais frouxa do que na fase proliferativa do útero. Ou seja, esse conjuntivo, que vocês sabem que o conjuntivo é constituído também de fibras do conjuntivo, fibras colágenas principalmente, fibras elásticas, né? Ele vai estar um conjuntivo mais frouxo. Isso é interessante por quê? Porque o blastocisto, ele vai ter que adentrar nesse espaço. É muito mais fácil você adentrar num tecido mais frouxo do que num tecido muito resistente, muito rico em fibras. Então, isso é importante para facilitar daqui para frente a entrada, a nidificação do blastocisto, tá bem? Em torno do local da implantação, no momento em que o blastocisto já toca a mucosa uterina, esse vai ser o local de implantação, tá? As células que ficam ali em torno, as células maternas que ficam em torno desse local, vão sofrer uma reação que se chama reação de decídua. É um termo amplo, tá? E resumindo os principais eventos deste momento de reação de decídua, o que consiste? Essas células maternas se tornam entumecidas, inchadas. Por quê? Porque elas vão acumular glicogênio e lipídios. Gente, o que é glicogênio e lipídios? São substâncias de grande manutenção de energia, não é? Então, são excelentes o quê? Nutrientes. Adivinha quem eles vão nutrir? O concepto que está por se inserir ali. Então, as células maternas já estão se preparando para nutrir o embriãozinho, né, o concepto que vai adentrar no local da implantação. Essas células entumecidas, ricas em glicogênio agora em lipídios, são chamadas agora de células da decídua, tá? Além disso, esse vai ser um local imunologicamente privilegiado, ele vai ter alterações de resposta imunológica ali, porque, rapidamente só, o embrião, obviamente, ele não é 100% materno, ele tem metade do pai. Então, ele, para um sistema imunológico que não sofre nenhum tipo de alteração, aquilo deveria ser visto como um enxerto, como um transplante, como algo não próprio. Então, normalmente, se você não tem nenhum tipo de modulação, o sistema imunológico da mãe deveria atacar este embrião, o que evidentemente seria péssimo para a manutenção da espécie. Então, isso não acontece. Então, este local
de decídua, a reação da decídua, ela inclui essas alterações imunológicas no local, ok? Então você vai ter um local que é imunologicamente privilegiado e é um local apropriado para a nutrição do embrião que vai chegar, tá? Muito bem, então observando algumas das coisas que eu estava falando, esse aqui é o nosso blastocisto tardio. Perceba que ele ainda está com uma parte aqui da zona pelúcida, ele já perdeu aqui, porque a zona pelúcida, a eclosão, ela pode ser pela destruição enzimática da zona pelúcida e às vezes ela racha. Então o embriãozinho, ele realmente, o concepto, ele realmente sai de uma zona pelúcida que se racha. Tá? É muito bonitinho de ver na microscopia, mas isso não vem ao caso agora. Bom, vamos lá. Então tá aqui a zona pelúcida ainda parcialmente existente, onde ela não existe mais, ó, as células do meu blastocisto podem agora tocar as células do meu epitélio uterino. Percebam, tocar ela pode. A massa celular interna, ou seja, o embrioblasto, está do outro lado, tá? O toque está sendo aqui. A minha massa celular interna, o embrioblasto, está aqui. Nós já vamos ver por que isso é importante, tá? Então, tocar, toca em qualquer lugar. Implantar, só vai implantar pela região, pelo polo onde está a massa celular interna. Ele não vai começar a implantar aqui. Ele vai ter que virar até chegar nessa região, tá? Muito bem. E aí, quais são as alterações que a gente tinha aqui, que eu tinha comentado com vocês? As microvelocidades das células foram substituídas por pinopódios. Essa aqui, ó, é a representação de um pinopódio, tá? Evidentemente meio exagerado, para que a gente possa visualizar. Mas são projeções da célula bem grandes, bem longas, que vão facilitar o quê? O toque, a união entre as células do blastocisto, no caso especificamente do trofoblasto, com as células do epitélio uterino. Vocês reparem que nesse desenho aqui, ó, nessa imagem, ele mostra o que são essas coisinhas em amarelo aqui. São as uniões células epiteliais. Lembram? São o que? Os desmossomos ou a zona de adesão, que são os desmossomos em faixa. É o que ele está mostrando aqui. Elas estão intactas ainda. Guardem isso que a gente já vai falar sobre isso. Ou seja, isso aqui mantém uma adesão muito forte entre as células epiteliais. Vocês se lembram disso? Muito bem. E aqui é a decídua primária, onde você está começando a ter uma alteração aqui das tuas células da mucosa uterina, tá? Suas células maternas, tá? Começando a acumular, então, lipídios e glicogênio, tá bem? Você também vai aumentar aqui a tua permeabilidade vascular, que vai ser, então, uma região que vai facilitar a nutrição do embrião. Muito bem. Feito isso, o blastocisto vai precisar passar agora pelo epitélio uterino. Ele não fica só aderido, ele tem que atravessar esse epitélio. Então, primeiro, ele adere na parede uterina em qualquer posição. Eu falei isso para vocês ali na outra imagem. Mas ele só entra no epitélio endometrial pelo polo embrionário, tá? Não sabe muito bem ainda por quê, mas é assim, tá? As células do epitélio endometrial, para que o blastocisto consiga passar, a física diz, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ou você tem blastocisto ou você tem célula epitelial. O que acontece? No local da implantação, as células do epitélio entram em apoptose. Elas saem de campo. Elas se retiram, elas entram em apoptose para dar espaço para a implantação. Tá? Então, tá aqui. Outros eventos que vão acontecer para que ocorra a passagem do blastocisto pelo epitélio uterino. Nós temos a síntese local de tenacina no local da implantação. Aí você me pergunta assim, o que é tenacina? Tenacina é uma enzima, tá? Que vai diminuir a adesão das células epiteliais com a matriz subjacente, ou seja, com o conjuntivo. Isso vai, então, afrouxar a adesão do epitélio com o que está embaixo. Com isso, tudo isso fica mais solto, mais afrouxadinho, e vai facilitar uma característica que vai facilitar a entrada ou a penetração do blastocisto na mucosa uterina. Tá? No local da implantação, então, o endométrio vai ficar mais edemaciado, vai estar hematoso e muito vascularizado, como a gente viu naquela imagem. Tudo isso ajuda a preparar o local também para nutrir este blastocisto que está chegando, tá? As glândulas endometriais, as glândulas maternas, agora vão secretar o quê? Muco nutritivo e glicogênio, que é uma molécula altamente energética. Como vocês sabem, é uma reserva energética importante, que obviamente já está ali para o embrião que está chegando.
Então tá aqui, ó. A implantação do blastocisto mesmo é lá pelo 6º, 7º dia, início da 2ª semana, que é o que a gente está estudando, tá? A implantação tem que acontecer pelo lado da massa celular interna, tá? Então, onde a gente tem o embrioblasto é que você vai começar a implantação. Então, de novo, o que eu falei, olha, as células epiteliais entrando em apoptose, elas saem da jogada, elas dão espaço para o teu blastocisto que está entrando, e aqui você já tem a zona decidual secundária, ok? Eu falei só de algumas partes bem resumidas da decidualização, não vou entrar em detalhes de tudo isso aqui, ok? Então, agora você começa a ter a passagem do blastocisto pelo epitélio uterino. Muito bem. Aí nós temos as interações do blastocisto com o endométrio. O que é o endométrio? É o córion da mucosa uterina, tá? Esse é o nome técnico, que nada mais é do que o meu conjuntivo logo abaixo do epitélio uterino. Então, as células do trofoectoderma, lembra, eu tenho o blastocisto, o trofoectoderma são as células que ficam por fora do meu blastocisto, tá? Estas células, quando entram em contato com a mucosa uterina, elas vão proliferar. Elas proliferam. Aí você tem um monte. Aí, então, naquele ponto, só onde você está tocando útero, né? Células uterinas, com o trofoectoderma, com o meu blastocisto, ali você vai ter uma proliferação muito grande dessas células, tá? Na zona de contato da mucosa, essas células se fundem e vão formar um sincício. Esse sincício é chamado de sincício trofoblasto. O que são essas células do sincício trofoblasto? Ou o que é o sincício trofoblasto? É um conjunto de células, que na verdade agora não tem mais as membranas plasmáticas, que tem uma propriedade invasiva muito grande. Elas têm uma capacidade de proteólise, elas saem quebrando as proteínas, ou seja, comendo o espaço, né, avançando muito grande, tá? Então, o sincício trofoblasto é um tecido, no fim dos contos, é um tecido que você tem ali, que tem uma capacidade invasiva e corrosiva muito grande, tá? Muito bem. Agora, essas células do sincício trofoblasto que estão interagindo, né, com as células da mucosa vão expressar integrinas. A gente já viu as integrinas lá em MCGNO. Essas integrinas são proteínas de membrana que vão facilitar o quê? A adesão do sincício trofoblasto à matriz extracelular. Não adianta você só digerir se você não caminhar. Como é que uma coisa redonda vai caminhar? Considerando que não tem nenhum tipo de musculatura, obviamente, são só células não musculares. Então, com as integrinas se ancoram na matriz extracelular e puxam todo o blastocisto. E elas vão adentrando na mucosa uterina. É tão lindo isso. Bom, lá pelo 9º, 10º dia, o blastocisto já vai estar totalmente inserido na mucosa uterina, tá? E completamente rodeado por sincício trofoblasto, tá bom? Lembrando que o sincício trofoblasto só se forma no trofoblasto conforme ele vai tocando a parede uterina. Então, o trofoblasto, quando ele toca a parede uterina, vai entrando em contato com aquelas células, ele primeiro multiplica e forma o quê? O citotrofoblasto, tá? Que é um conjunto de muitas células individuais. Essas células do citotrofoblasto agora vão perder a sua membrana plasmática, mantendo o núcleo e mantendo as organelas. Como você tem uma série de células que perderam a membrana plasmática, você vai ter um sincício, que é uma massa multinucleada, sem membranas plasmáticas, dividindo as células entre si. Isto é um sincício de verdade. Então, agora você vai ter o que era o trofoectoderma, lembra aquela camada única de células do teu blastocisto? Ele se transformou agora no que a gente chama de trofoblasto. Tá aqui, ó. Que vai ser o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. Vamos ver uma imagem que vai ajudar. Olha aqui, isso aqui, ó, é a parede uterina, tá? As células epiteliais do útero aqui e continuam do outro lado. Aqui está o endométrio uterino, conjuntivo do útero, ok? Aí o que você tem? Esse aqui é meu blastocisto em processo de nidificação, tá? Em processo de implantação, tá? Então, repara que onde o trofoblasto ainda está em contato com a cavidade uterina, porque esse lado de cá é cavidade uterina, tá? Evidentemente, isso aqui é a luz do útero. Onde essas células estão ainda
em contato só com a cavidade uterina, você tem uma camada única de células pavimentosas, bonitinha, de trofoblasto, tá? Onde esse blastocisto já entrou em contato com a mucosa uterina, você já tem duas camadas distintas. Você teve, primeiro, a proliferação dessas células, formando o que a gente chama agora, olha aqui, ó, de citotrofoblasto. E as células do citotrofoblasto mais distantes, né, mais próximas, então aqui, mais externas, elas vão perder a membrana plasmática, mantém o núcleo e mantém o citoplasma, evidentemente, e formam essa massa multinucleada aqui, que é chamada agora de sincício trofoblasto, que é altamente invasivo e corrosivo e que vai então também expressar as integrinas, ajudando a entrada do blastocisto na mucosa uterina. Entenderam? E olha aqui a mucosa uterina, que é a região então da mucosa uterina da mãe, já tem vasos sanguíneos aqui, porque você tinha aquelas artérias espiraladas e tudo mais, aqui tá só esperando o bichinho chegar, tá bom? Aí lá pelo 8º dia, evidentemente isso não é assim muito matemático, né, em termos de dias, mas é no início da 2ª semana ainda, a gente vai ter então aqui, ó, no primeiro momento, a gente tem o blastocisto, é um germe cheio de fluidos formando uma cavidade, tá? A massa celular interna agora, porque agora o que nós vamos falar? O que acontece dentro do teu blastocisto, tá? A massa celular interna, que é o embrioblasto, agora ela vai se dividir por delaminação em duas camadas. Essas duas camadas têm dois nomes importantes, epiblasto e hipoblasto. O epiblasto será constituído de células colunares altas, voltadas para a cavidade amniótica do embrião. Tá? Essa cavidade amniótica ainda não existe, mas ela, quer dizer, ela está existindo no momento em que você forma isso aqui, tá? É tudo meio concomitante. Então, o epiblasto é um epitélio cilíndrico simples. Células colunares altas nada mais é que um epitélio cilíndrico simples. O hipoblasto, que é a outra camadinha que se formou, são células cuboides ou pavimentosas, né, um cuboide baixo, que são voltadas para a cavidade, por enquanto é chamada de exocelômica, que é também chamada de saco vitelino primitivo, tá bom? O conjunto dessas duas camadinhas celulares a gente chama de disco embrionário. No caso é o disco embrionário bilaminar, tá bom? Muito bem. A cavidade amniótica, que a gente está falando aqui, eu já vou mostrar numa imagem, tá? Vai ser a futura bolsa amniótica, a bolsa d'água, né? Aquela que estoura no momento do parto, tá? Ela começa a se formar aqui. Tá? Ela se forma logo abaixo do epiblasto, tá? Por apoptose ou cavitação do epiblasto, tá? Forma-se a cavidade de massa celular interna, amnioblasto, e separa-se do epiblasto, formando a camada celular pavimentosa, que é o âmnio. Então, o âmnio é essa camada de células pavimentosas que reveste, tá, a tua cavidade amniótica. Se você vai fazer um exame chamado amniocentese, talvez você já tenha ouvido falar, a amniocentese nada mais é do que o cultivo dessas células que revestem o âmnio, ou que às vezes ficam soltas dentro do líquido amniótico, tá? Você coleta o líquido amniótico, centrifuga e separa algumas células do âmnio. Essas células do âmnio não são do embrião, são da cavidade amniótica, mas elas são geneticamente iguais a quê? Ao embrião, evidentemente. Então, com isso, você pode fazer um cariótipo do feto, sem, obviamente, pegar uma célula do feto. Você não vai cutucar o feto, você vai ter que pegar de outro lugar. Então, tu pegas do âmnio. Não neste momento, porque é muito pequeno. Claro, você tem que esperar crescer um pouquinho mais para você ter uma cavidade decente. Mas só para dizer da onde é a amniocentese e quais são as células que se usam, tá? Então, olha aqui uma imagem, né, de novo. Olha aqui, esse aqui é de outro autor, tá? Aqui tá o endométrio, uterino, tá? O conjuntivo uterino. Essas aqui são as glândulas, isso aqui os vasos sanguíneos. Esse aqui é o meu blastocisto em implantação, tá? Então aqui nesse autor ele coloca uma camada só de células do citotrofoblasto, na verdade são mais de uma camada, mas não importa. E esse aqui é o sincício trofoblasto, ok? E aqui ele já mostra o nosso disco embrionário, bilaminar. Olha aqui o epiblasto em azul e o hipoblasto em amarelinho, tá? Uma camada única de células altas e uma camada de células colunares. Aqui por cima do teu epiblasto, você tem algumas celulinhas pequenininhas, ó,
que são os amnioblastos, e uma pequena cavidade que começa a se formar. Que cavidade é essa? Cavidade amniótica, tá bom? Aqui embaixo, a gente tinha, no primeiro momento, somente as células do trofoectoderma, lembram? Que era o trofoblasto aqui, tá bom? No momento em que você tem a formação do hipoblasto, essas células do hipoblasto aqui, elas começam a se proliferar, aí você tem um monte delas e elas começam então a recobrir internamente a tua cavidade blastocística. Então essas células amarelinhas aqui proliferaram e recobriram internamente esta cavidade. Esta cavidade que era a cavidade do blastocisto, uma vez recoberta por essas células, que a gente chama agora de membrana exoxelômica de Reusser, esta cavidade agora é chamada de saco vitelino primitivo. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Aí, então, lá no 9º dia, olha aqui, é uma imagem, digamos assim, mais limpa dos eventos. Ele tirou toda a parte do da mãe, ficou só o embrião. O que você tem aqui? Sincício trofoblasto, citotrofoblasto, amnioblastos, cavidade amniótica, epiblasto e hipoblasto. Epi e hipoblasto juntos formam o meu disco embrionário bilaminar, tá? E aqui embaixo, já que eu já tenho a membrana exocelômica, tá vendo? Eu tenho duas camadas de células aqui, essa mais alaranjada e a amarelinha. A alaranjada é o citotrofoblasto, derivado lá ainda do meu blastocisto, são as mesmas células, tá? Por dentro, ela foi recobertinha por essa membrana exocelômica de Reusser. Agora, essa cavidade agora aqui se chama, cavidade exocelômica, mas dói menos a gente lembrar que isso aqui é o saco vitelino primitivo. Tudo bem? Nessa época também aparecem as lacunas no sincício trofoblasto, tá? Essas lacunas vão ajudar a nutrição do nosso embrião. Muito bem, então agora seguindo, lá de 9 a 12 dias, as células do hipoblasto, que eu falei, né, migram revestindo o citotrofoblasto, originando a membrana de Reusser, eu já mostrei isso no desenho, que vai delimitar agora então o nosso saco vitelino primitivo. Entre o citotrofoblasto e as células do saco vitelino, forma-se agora o mesoderma extraembrionário. Então agora eu vou ter mais uma camada, mais um tecido colocado aí, tá? Entre o que? O citotrofoblasto e as células do saco vitelino. Entre o citotrofoblasto, porque entenda, isso aqui vai entrar, tá? Então isso aqui daqui a pouco vai ser citotrofoblasto. E as células do saco vitelino, entre essas duas, vai surgir um tecido, que vai ser o mesoderma extraembrionário, tá? Que vai envolver o saco vitelino e vai acabar envolvendo o âmnio também, tá? Essas células são esse tecido são células derivadas das células do saco vitelino, ok? Que vão envolver todo o conjunto. Tá aqui, saco vitelino, tá? Células que envolvem o saco vitelino, e essa aqui era o citotrofoblasto, ok? Entre as duas surgiu o mesoderma extraembrionário, tá vendo aqui? E este mesoderma extraembrionário agora vai envolver tudo, não só o saco vitelino, como vai envolver também a cavidade amniótica. Opa, tá vendo? Tudo isso aqui agora é mesoderma extraembrionário. Então, o que você tem? Sincício trofoblasto envolvendo praticamente todo o seu concepto, porque, olha, ele está praticamente todo dentro da tua mucosa uterina. Repara, isso aqui é a luz do útero. Isso é o epitélio do útero. Essa aqui é o conjuntivo uterino. O bichinho já está praticamente todo dentro da parede uterina. Tá vendo? Ele não está mais dentro da luz do útero, está dentro da parede uterina. Em volta dele eu tenho sincício trofoblasto, eu tenho citotrofoblasto. E agora eu tenho essa nova camada que é o mesoderma extraembrionário, que a gente já vai usar ele mais pra frente. Aí eu tenho de novo aqui saco vitelino, cavidade amniótica aqui em cima. E o disco embrionário bilaminar, que é o epiblasto e o hipoblasto, tá? As tais lacunas que eu tinha comentado no slide anterior, que surgem no meu sincício trofoblasto, são essas lacunas aqui, ó, são espaços no meu sincício trofoblasto que se romperam e que, não lembra que esse negócio era invasivo? Ele tem uma capacidade proteolítica muito grande. O sincício trofoblasto corroeu a parede dos vasos sanguíneos maternos e está corroendo também aqui, ó, as paredes das glândulas.
Então, as glândulas maternas e os vasos sanguíneos maternos agora vão despejar o seu conteúdo nessas lacunas do sincício trofoblasto. Serve para quê? Qual é a moral dessa história? Por difusão, os nutrientes e gases interessantes que eu tenho aqui, por difusão, obviamente, vão nutrir todo esse conjunto celular aqui. Que por enquanto isso é um conjunto celular, né? Você não tem nenhum vaso sanguíneo aí, evidentemente. Mas por difusão, como é pequenininho, você já tem nutrição e oxigenação disso aí, tá? Continuando, então, 10 dias agora, o teu sincício trofoblasto está ainda mais desenvolvido, tá? Perdão, o sincício trofoblasto aqui fora, mais desenvolvido, com bastante conexão aqui com as glândulas em amarelinho e os vasos sanguíneos maternos. Você tem o disco embrionário bilaminar, você tem a cavidade amniótica, você tem o saco vitelino e você tem o teu mesoderma extraembrionário. E agora já surge uma coisa que a gente chama de tampão no epitélio uterino, tá? Então, se você fosse olhar o útero por dentro, você já não perceberia mais aonde é que está sendo a implantação, porque ele praticamente já se recompôs todinho, tá? Lá pelo 12º dia agora, o que eu tenho? Este mesoderma extra embrionário que a gente comentou que surgiu, ele vai começar a formar umas cavidades dentro dele, tá vendo? Então, olha aqui, ó, tem uma cavidadezinha aqui, outra cavidadezinha, outra aqui. E isso vai começar a abrir, tá? Ele vai começar a delaminar em torno de todo o teu concepto, menos por cima da cavidade amniótica. Aqui por cima da cavidade amniótica, esse evento não vai acontecer, tá? Esse evento de formar essas lacunas só vai acontecer daqui para baixo, ok? Segue. Uma outra imagem, eu gosto muito desse autor, ele é muito didático, esse aqui é o Netter. De novo, você tem aqui, ó, o epitélio uterino praticamente fechado, aqui estaria o tampão, daqui a pouco vai se formar. Sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, que na verdade é composto por várias camadas celulares. As células do citotrofoblasto é que perdem as suas membranas plasmáticas e se transformam então em sincício trofoblasto, que é erosivo, que aqui, ó, erodiu um capilar, né, materno, um vaso materno. Então o conteúdo do vaso materno está entrando nas lacunas do sincício trofoblasto, aqui também está representado, aqui em torno dele todo. Tá bom. Aí o que a gente tinha aqui dentro? Epiblasto e hipoblasto. Cavidade amniótica, saco vitelino. O que eu tinha surgido em volta dele? Esse tecido em vermelho aqui, que era o quê? O mesoderma extraembrionário. E ele vai começar a formar umas lacunas, tá vendo? Ele tá mostrando ele todo arrebentado, todo cheio de buraquinhos, em torno de todo o concepto, menos nessa região aqui, tá? Lá então, por 14, 12 dias, esse mesoderma extraembrionário cresce, envolve todo o germe, surgem daí espaços neles que vão se fundir e vão formar uma delaminação, tá? Em toda a volta, menos na região do próprio germe. Por quê? Esta região, tá? Esta região, tá? Perdão, esta aqui, onde você não tem a delaminação, será o pedículo do embrião, que será o futuro local do cordão umbilical, tá? Então agora você já sabe onde será o local do cordão umbilical. Muito bem. Esses espaços que estão se formando aqui, ó, esses espaços que estão se formando, serão o celoma extraembrionário, que vai ser uma cavidade cheia de fluido, envolve o neômnio e envolve o saco vitelino, exceto o pedículo do embrião, a gente já falou, tá? E este celoma, este espaço, será agora a chamada cavidade coriônica, tá? Vai mudar o nome. Forma-se agora, vai se formar o saco vitelino secundário ou saco vitelino definitivo, tá? Eu já vou mostrar como isso acontece. Células endodérmicas extraembrionárias vêm do hipoblasto, migram pelo lado interno do saco vitelino primitivo. A maior parte do saco vitelino primitivo vai se destacar e vai ficar somente o saco vitelino definitivo agora, que tem fluido, mas não tem vitelo, tá? Então, o que eu estou falando? Aquele mesoderma extraembrionário ficava aqui em volta, lembra? E ele delaminou, ele formou um espaço aqui, menos nesta região, que é a região de pedículo do embrião.
Como ele delaminou aqui, agora ele formou uma nova cavidade. Esse aqui é o tal do celoma ou cavidade embrionária celoma ou cavidade extraembrionária, tá? E, ao mesmo tempo, o teu saco vitelino vai sofrer uma constricção, tá? E você vai perder a maior parte do teu saco vitelino primitivo, olha aqui. E vai ficar um resquício do teu saco vitelino primitivo aqui embaixo. E o que sobrou dele é o meu saco vitelino secundário, também chamado de saco vitelino definitivo. Ok? E agora, então, você tem cavidade amniótica, saco vitelino. Era só o que eu tinha. Mas como o que está aqui em volta cresceu muito, a parte interna não cresceu tanto. Cresceu. Esse mesoderma aqui, ó, ele reveste tudo isso aqui é mesoderma. Mas ele não é um tecido único, ele delaminou, formou um espaço aqui. Então, esse espaço aqui agora vai ser a minha cavidade exocelômica, tá? Que é o que a gente tem aqui, olha que bonitinho. Mesma coisa, sincício trofoblasto, citotrofoblasto. Lembra que o mesoderma extraembrionário era uma camada única aqui, que estava grudada, eu mostrando na tela, que estava grudada aqui em torno do meu germe. Isso aqui tudo era uma coisa só, mas delaminou, tá? Ele soltou. Então agora eu tenho esse espaço se chama celoma extraembrionário, tá bem? Ele soltou em tudo, menos aqui. Gente, se tivesse soltado aqui, você tinha perdido o teu germe, ele ia ficar solto aqui, o bicho ia morrer, não tem mais conexão com nada, né? Não dá. Então isso aqui fica. Isso aqui é o pedúnculo ou pedículo embrionário, tem vários nomes, que vai ser o futuro local do cordão umbilical. E uma parte do teu saco vitelino sofreu uma constricção e foi perdido. Ele será perdido, ignorado para sempre, e vai ser chamado de cisto exocelômico, e ninguém mais vai falar dele, porque ele não vai mais ter nenhuma função. O que sobra do meu saco vitelino primitivo, agora é meu saco vitelino definitivo, secundário, ou agora a gente chama ele somente de saco vitelínico. E deu, tá? Muito bem. Isso aqui já é praticamente o final da segunda semana de gestação. Então, ao final da segunda semana de gestação, a gente tem o quê? O teu concepto totalmente inserido na parede uterina, o epitélio uterino completamente refeito, você tem o sincício trofoblasto, já com lacunas, dentro das quais você tem sangue materno e produto das glândulas maternas, você tem o citotrofoblasto, você tem o mesoderma extraembrionário, você tem uma camada de 3 aqui, então formando essa bolinha, tá? Essa esferazinha. Dentro da esfera você tem o quê? Preso pelo pedículo embrionário? O teu germe, né? Que é o quê? A cavidade amniótica, evidentemente com os amnioblastos, né? O saco vitelino definitivo e o disco embrionário bilaminar, epi e hipoblasto. Então, no 14º dia, ou no 15º, ali no final da segunda semana, o teu córion, ou saco coriônico, ou saco gestacional, é constituído de 3 camadas, como eu acabei de falar, que é o mesoderma extraembrionário, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Mesoderma extraembrionário, citotrofoblasto, sincício trofoblasto. Esse aqui, tá? Este conjunto de 3 camadas é chamado de córion, saco coriônico ou saco gestacional. Tudo isso aqui é o córion, saco coriônico ou saco gestacional. Entenderam? Tranquilo. Tá. Lá dentro eu tenho o quê? O embrião, mais o saco vitelino, mais o saco amniótico. Os 3 suspensos pelo pedículo dentro do meu saco de gestação, saco coriônico ou cavidade coriônica. Ok? O que é isso aqui? O embrião mais saco vitelino mais saco amniótico é saco vitelino. O embrião é o disco embrionário bilaminar mais cavidade amniótica presas pelo pedículo do embrião. Ou pedúnculo, tanto faz. Tá? É disso aqui que eu tô falando. Esse conjuntinho tá aqui dentro. O celoma extraembrionário vai ter um novo nome, vai se chamar agora de cavidade coriônica. Gente, se o troço se chama córion, ou saco coriônico, ou saco gestacional, saco coriônico é um saco, um buraco dentro do saco, né, o espaço dentro do saco, nós vamos chamar do quê? Buraco é muito feio, não é um termo elegante, a gente chama de cavidade coriônica.
tá bom? Se eu fizer um ultrassom, aqueles bem de início de gestação, tem que ser um ultrassom transvaginal, porque não se enxerga nada ainda por fora. Esse ultrassom vai medir o diâmetro disso aqui, tá? O diâmetro do meu saquinho de gestação. É o máximo que você consegue nesse momento com as técnicas de imagem que a gente tem hoje, tá bom? O embrião, nesse momento, vai ser o nosso disco bilaminar achatado, tá? As células, e agora, você já vai ter algumas alterações, tá? As células do hipoblasto, lembra, o hipoblasto é o de baixo, o amarelinho, que eram células cúbicas. Elas vão se tornar agora colunares numa área espessa, numa área específica, tá? Circular, e ela vai se tornar mais espessa. Esta região de células colunares, obviamente altas, chama-se agora de placa pré-cordal. Isso, quando surge essa área redonda no meu hipoblasto, você já tem quem? O futuro local da boca e o organizador da cabeça, que a gente vai usar mais pra frente. Tá aqui, olha que bonitinho. Então tá aqui, você tem cavidade amniótica, saco vitelino, certo? Epiblasto e hipoblasto. E ele está mostrando que numa determinada região do hipoblasto, algumas células vão ficar mais altas. Essa região é chamada de placa pré-cordal, tá? Olha aqui, o epiblasto e hipoblasto. Algumas células apenas serão colunares altas e é a chamada placa pré-cordal. Esta aqui, tá? Muito bem. E aí, só mostrando para vocês o destino de tudo isso. Tá? A gente está recém no fim da segunda semana, mas a gente já sabe o destino de uma série de coisas aí. Todo o meu epiblasto, isso aqui é o disco embrionário bilaminar, tá? É o meu embrião, que a gente considera. Muito bem. Mas o disco o epiblasto, que são as células de cima, as azuisinhas, vão dar origem ao quê? Ao ectoderma do âmnio, beleza, que são as células amnióticas que ficam por aqui. Ao ectoderma do próprio embrião. A linha primitiva, que a gente vai ver na próxima aula. E a linha primitiva, por sua vez, vai dar origem a mesoderma do embrião, processo notocordal e endoderma do embrião. Gente, o embrião, ele vai ter que ter 3 camadas em algum momento. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Onde elas estão? Ectoderma do embrião é o epiblasto direto. O mesoderma e o endoderma do embrião, ambos vêm da linha primitiva, que em última instância vem do epiblasto. Ou seja, o corpo do embrião, o corpo do futuro ser, deriva todinho do epiblasto. Tá? É isso que eu quero que vocês guardem por hora desse slide aqui. O hipoblasto, tá aqui embaixo, ele vai dar origem ao endoderma do saco vitelino e mesoderma extraembrionário. Tá bom? Aí só comentando um pouquinho sobre como é que estão as vilosidades coriônicas, né, que é o início da formação da placenta, que seria uma outra aula, mas enfim, a quantas anda nisso aqui. Você tem aqui, ó, o mesoderma, citotrofoblasto, sincício trofoblasto, tranquilo? Você tem aqui, né, teu embriãozinho bonitinho, o teu saco coriônico com as 3 camadas, o teu embrião com as 2 bolinhas, né? O que você tem? Cavidade amniótica e saco vitelino. São 2 bolinhas com 2 panquequinhas, né? O hipo e o epiblasto, né? É o que você tem pendurado dentro do teu saco gestacional ou saco coriônico ou córeo. É o que você tem aqui nessa imagem. Aí eu vou pegar só a parede, eu só estou me interessando no momento pela parede do córeo. O que tu tens aqui? Mesoderma, citotrofoblasto, sincício trofoblasto. E os vasos sanguíneos da mãe e as glândulas maternas. Muito bem. Se eu pego esta região aqui, onde você tem um aumento do número de células do citotrofoblasto entrando, né, invadindo, digamos assim, o teu sincício, eu pego isso aqui e corto assim, tchá! Então ele é um alto, né, ele é uma coisinha mais alta, e eu cortei. E eu viro assim para vocês, o que eu vou ver? Um centro de citotrofoblasto circundado por sincício trofoblasto. O nome disso aqui, guardem para um futuro, para uma outra aula, o nome disso aqui é vilosidade coriônica primária. São 3, no final das contas. Vai ter a primária, a secundária e a terciária. Essa é a primária, tá? Aí, só falando rapidamente sobre aborto, porque na verdade aqui a gente está falando da implantação, então seria o início da formação.
Então, só para vocês saberem um pouquinho, né? Quando as coisas não funcionam como previsto. Então, olha só. 15% dos oócitos que são ocitados, isso aqui a gente considerando um casal fértil, evidentemente, né? Espermatozoides todos ok, trompas tudo ok, assim, um casal fértil, saudável, tudo ótimo, tudo sem problema nenhum, ok? Então isso é o que às vezes dá certo, às vezes não, porque não era para dar mesmo, tá? Então 15% dos oócitos não são fertilizados, então não vai adiante mesmo. Aí daqueles que iniciam a clivagem, então os zigotos que iniciam a clivagem, então você fertilizou, começou a clivar, lembra? Lá bem no início, clivagem para fazer uma mórula e tudo mais, lembra? 10 a 15% dos que começam a clivar não implantam, então não chegam a se implantar, tá? E aí, somente 70 a 75% dos blastocistos conseguem se implantar. Tá? Então, aquele que fecundou, clivou, fez blastocisto, conseguiu chegar até blastocisto, beleza. Desses, só 70% a 75% implantam. E desses que se implantam, dos 75%, só 58% sobrevive até o fim da segunda semana. O resto não vai adiante. Tá? Seleção natural. Simplesmente não vai. Ok? Aí começa tudo de novo. E mesmo assim, olha a quantidade de gente que tem no planeta. Então tá tudo certo, tá? Isso é simplesmente o evento natural. Alguns já ouviram falar, talvez, de mola hidatiforme. O que é uma mola hidatiforme? É um termo técnico que se usa. Quando você tem o quê? O trofoblasto, que se desenvolveu, ou seja, a parte externa do blastocisto se desenvolve as membranas placentárias, porque é o que ela faz, mas pouco ou nenhum tecido embrionário, ou seja, você não teve desenvolvimento do embrioblasto, só do trofoblasto. Isso se chama, então, de mola hidatiforme, porque como ela acaba sendo uma esfera, cheia de água, porque dentro, ao invés de você ter tecido embrionário, você vai ter água ou líquido, ela é chamada de mola hidatiforme, quando você tem o desenvolvimento só de uma parte, no fim das contas, do teu blastocisto, tá bem? Ele implanta, mas não vai gerar nenhum zigoto, não vai ter desenvolvimento embrionário, porque não tem embrião, o embrião não se desenvolveu, tá bom? Muito bem. Então, resumão da segunda semana. O que é que acontece de importante na segunda semana? Se vocês conseguirem guardar que isso aqui é o que acontece na segunda semana, depois é só saber o que acontece para o surgimento de cada um deles. Então, a segunda semana, ela é chamada da semana dos pares. Então, é prático. A segunda semana é a semana onde ocorrem os pares, surgem os pares. Quais pares? São 3 pares. Bom, paciência, são 3 pares, mas são pares. Cito e sincício trofoblasto. É a primeira coisa que acontece. Lembra? Ele vai implantar, ele forma o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Qual é outro par que se forma? O saco vitelino e a cavidade coriônica. Qual é outro par que se forma? O disco embrionário bilaminar, que acaba sendo o evento principal, mas enfim, né? Que é o epiblasto e o hipoblasto. Tá bom? Isso é o resumão da segunda semana, gente. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. Um abraço.